Queridos, os sonhos de Deus, eles tratam a sua vida e de sua família. Era uma vez, vamos dizer assim, um camarada que aos 17 anos já se destacava pela sabedoria que Deus tinha dado a ele. E ele, observando os irmãos, os filhos da concubina de seu pai, que o comportamento deles não era tão bom, e ele dizia para o seu pai assim: olha, eles não se comportam tão bem. E o pai observava aquilo. O pai desse jovem gostava muito dele, ao ponto de privilegiá-lo. E esse jovem passou a criar um pouco de ciúmes e invejas nos irmãos, porque ele tinha boas roupas de marcas, e os irmãos não tinham. Ele sempre andava muito bem arrumado, cheiroso, e os irmãos não. E esse jovem, Deus deu a ele sonhos, e ele passou a sonhar. Só que esse jovem, aos 17 anos, na sua adolescência, começou a compartilhar esses sonhos, e os irmãos não gostaram. O que fizeram? Tramaram contra ele. Vamos matar esse cara. O plano era matar, o plano era destruir. Só que esse jovem foi levado a um destino que Deus tinha colocado para ele nos seus sonhos. E ele passou a servir um grande Senhor, e lá tudo deu certo para ele. Aonde ele colocava as mãos, ele era abençoado. Ele estava longe de seu pai, quem ele muito amava. Mas ali na casa do seu Senhor, ele começou a prosperar, porque Deus estava com ele. Mas aconteceu um fato muito chato, um constrangimento. A mulher do seu Senhor começou a dar em cima dele. Mas ele sabiamente não queria ter nada com ela. Só que ela armou uma emboscada. Novamente ele entra numa emboscada. E ela diz que ele que deu em cima dela. Resultado, o seu Senhor mandou ele para a prisão. Foi injustiçado. Só que aquilo que Deus tinha dado para ele era tão grande, que ele também começou a dar certo lá na prisão. E lá na prisão ele revelou o sonho ao chefe de um copeiro, dos copeiros do palácio. E ele falou assim: quando tudo isso que eu te disser acontecer, me dá uma moral, lembra de mim. E o que aconteceu? Não lembraram dele. 2 anos se passaram, e aquele cara que tinha esquecido dele, lembrou dele, porque o faraó teve um sonho perturbador, que ninguém revelava a ele. E ele lembrou daquele jovem, que tinha esse dom de revelação de sonhos. E foi a oportunidade dele sair da prisão e revelar o sonho ao faraó. Naquela ocasião, em que ele revela o sonho, o faraó diz para ele: você vai governar tudo isso que você falou, porque eu não consigo ver ninguém que consiga fazer e sabiamente coordenar tudo isso que foi dito. E aquilo que era para ser algo de desastre na vida daquele jovem, passa a ser o cumprimento de uma grande promessa. Só que nesse caminho e no desfecho dessa história, esse jovem, que agora é um homem maduro, tem um reencontro com as pessoas que lá no início lhe feriram. Eu estou falando de quem? Fale mais alto. Eu estou falando de quem? Todos enfrentamos desconfortos na nossa vida no que tange às famílias. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim:
Se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Deus sempre colocou a família como um projeto muito precioso. Lá na época do Noé, que teve o dilúvio, ele disse assim: entre a família, ainda mandou dos animais o macho e fêmea. Ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Coincidência? Não. Para mostrar que o Espírito Santo, porque ele transformou água em vinho, estaria sobre os casais e sobre a família. Todos nós temos problemas na família, amém? Quem tem uma família perfeita aqui, que nunca briga, levanta a mão aí. Quem tem problema na sua família, diga amém. Tem gente que está do lado da família, já deu uma cutucada, né? Quem é casado aqui? Os corajosos. Já brigou com a sua esposa, com o seu esposo? Não, eu não brigo. É, querubim. A história do camarada, da mulher que dizia assim: eu nunca briguei com meu marido. Ah, é verdade? Me conta essa história aí. E se casaram. E eles foram para lua de mel num jumento. Era da roça. Estavam indo para a lua de mel. O burro empacou. Ele desce, vai lá na frente do burro e diz assim: Continuaram. Na mesma caminhada, ele enguiçou, ele foi lá no burrinho e falou assim: 2. Na terceira, ele foi lá, perdoe o termo violento, pegou uma arma e matou o burrinho. A mulher disse assim: meu Deus, o assassino, eu casei com o assassino. Ele olhou para ela e disse assim: Nunca mais brigaram. Só assim, né, irmãos? Não tem como. Não vai fazer isso com o seu cônjuge não, tá? Vai dizer: eu aprendi na campanha. Não faz isso não. O que eu quero dizer para você? Todos enfrentamos problemas na família. E em José, esse homem admirável, que foi um símbolo de sonhos realizados, também teve problema na família. Teve conflitos. Lá no Gênesis, no capítulo 37, a gente vai ver que Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Ele tinha um carinho muito grande por ele, preparou uma roupa diferente. O que aconteceu? Os irmãos não gostaram. E o que há de mais complicado, às vezes, numa família, é privilégios. E talvez todos aqui já sofreram isso, por ser o privilegiado, ou por não ser o favorito. Isso gera competição, isso gera um desconforto na família. Talvez você diga assim: mas o problema da minha família é muito pior que isso. Só o que eu estou querendo dizer para você é que José também passou por dificuldades que nós passamos. Mas a família, aqueles que estão ao seu redor, é muito importante para Deus. E Deus não deixa essas coisas passar batida. Deus não é aquela pessoa que diz assim: não, deixa isso para lá, depois a gente resolve. Ou isso não vai fazer a diferença. Não! Deus quer tratar os nossos relacionamentos com as nossas famílias, ainda que haja problema. Talvez você diga: mas o meu pai, eu queria que o meu pai fosse igual o pai da minha amiga. É um pai legal. Queridos, todos temos uma história de dor. E esse José era tão privilegiado que os irmãos passaram a odiar. Eles tiveram tanta inveja dele que eles não conseguiam ver ele mais de uma forma amigável. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quando a inveja entra, você tem uma imagem distorcida da pessoa. Você passa a olhar de forma diferente.
E existem muitos casos de famílias que sofreram e sofrem até hoje, por competições, por privilégios. José enfrentou a mesma situação, porque ele era o privilegiado, e os irmãos ficaram chateados com ele. Irmãos, tem coisas que Deus dá a você, que infelizmente, pessoas não gostam de você, por aquilo que Deus deu a você. E às vezes a gente não tem talvez a maturidade e sabedoria para lidar com essa situação. José era assim, 17 anos. Ele foi e disse assim: olha, eu tive um sonho, que o meu feixe ficava em pé, e de todos vocês se curvavam diante de mim. Eles já começaram a não gostar. Depois ele teve outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Eles odiaram. E o que aconteceu? Tramaram contra ele. E eu quero nessa noite falar de 3 etapas da vida de José, que podem se aplicar na sua vida. A primeira etapa é a etapa da trama, do que fizeram com José. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O sonho que José teve, quem foi que deu a ele? Não, diga mais alto. Quem foi que deu? Deus. A guisa de introdução, não confunda desejos intensos com sonhos de Deus na sua vida. Os sonhos de Deus precisam ser de Deus. Aquilo que você às vezes dá a nomenclatura de sonho de Deus, talvez há um equívoco, e talvez você esteja confundindo com enaltecimento do ego. Você fala, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, os sonhos vão se cumprir, e na verdade não é sonho de Deus. Às vezes você está confundido com um desejo intenso que você tem, mas na verdade isso não tem nada de Deus, isso não glorifica a Deus, Deus não está nisso. E eu não estou aqui essa noite para alimentar uma coisa que de repente não é de Deus na sua vida. Esses sonhos, apesar de irritar os seus irmãos, eram um sonho de Deus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Número 1, são 3 pontos bem básicos. Quando tentarem matar teus sonhos, fique tranquilo. Qualquer ação humana contra você se transformará em propósito divino. Algumas pessoas não entenderam. Eu vou repetir para você dar um glória mais alto. Quando tentarem matar teus sonhos, diga para o seu irmão, fique tranquilo. Não, fala com força, fique tranquilo. Qualquer ação humana contra você, Deus transformará em propósito divino. É assim que vai acontecer. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que usar em juízo contra ti, tu mesmo a condenarás. Os irmãos ficaram chateados com ele e disseram: vamos tramar contra ele. E no versículo 20, ele diz assim: vinde, matemo-los e joguemos eles numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Olha as palavras dos irmãos. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Os irmãos acharam que jogando ele numa cisterna ia anular os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Os dons de Deus não estão limitados a cargos e nem a lugares. Aquilo que Deus tem para você, se alguém disser assim: eu vou mandar ele lá para a China, para não se cumprir, vai se cumprir lá na China. Eu vou tramar aqui para tirar o cargo dele, para tirar a posição dele. Com a posição, sem a posição vai acontecer, porque os sonhos de Deus não estão limitados a isso. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Nós ficamos frustrados. Por que isso está acontecendo? Quem tinha dado o sonho a José era Deus. Mas até o próprio Deus permitiu que os irmãos tramassem contra ele e jogassem ele numa cisterna. Você imagina o coração daquele jovem, longe do seu pai,
Eu quero ver o meu pai, eu não posso. Os irmãos tramaram contra ele. Eu quero dizer para você, querido, ninguém pode matar os teus sonhos. Ninguém. Só você mesmo, se vitimizando e deixando de acreditar. E é tudo que o diabo faz. Eu quero dizer para você, querido, nessa caminhada da sua família, da sua vida, para aquilo que Deus colocou no teu coração, vão aparecer pessoas sim, para tramar contra você, para te ferir, para te jogar numa cisterna, para você paralisar. Mas você precisa entender que aquilo que Deus prometeu na sua vida não está limitado a um capítulo desse filme, porque um dia pode ser uma história de dor, como para José também foi uma história de dor. De repente te jogaram, você está nessa noite aqui ferido, machucado, porque te jogaram num poço. No versículo 28 do capítulo 37 de Gênesis vai dizer que venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata e estes o levaram para o Egito. Grave isso que eu vou te falar. Aquilo que parecia ser uma história de dor, naquele momento Deus estava levando José para o seu destino. Para ele, naquele momento, ele não estava entendendo. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez você está perguntando isso hoje. Só assim Deus poderia cumprir o propósito na vida dele. Tinha que ser desse jeito? Meu irmão, eu não sei. Deus tem o seu jeito de fazer. Uma coisa eu sei: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é bom. E todas as coisas cooperam, dão certo para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus tinha propósito para cumprir na vida de José. José estava sendo levado para o seu destino. Ele foi vendido como escravo, ele foi tratado como uma mercadoria, ele foi humilhado. Você está entendendo, querido, que nesse processo você também pode ser humilhado, você pode ser tratado com desprezo, mas fica tranquilo, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Você pode aplaudir Jesus mais forte? Deus estava mostrando a José o caminho que ele ia percorrer. Aí vem a segunda etapa. Está preparado, irmão, aí? Diga amém. A segunda etapa é o tratamento da vida dele. José foi matriculado na escola da fé. Ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de quem? Potifar. Ali é como se ele tivesse entrado numa escola e Deus estivesse dizendo assim para ele: José, você vai ser treinado agora. Eu vou tratar a tua vida. Tem muita coisa aí que eu quero fazer, mas eu preciso te tratar. E você já percebeu que muitas vezes nós abortamos o melhor de Deus na nossa vida? Porque quando Deus quer tratar a gente abandona o barco. A gente diz: Deus não está me ouvindo, porque não está acontecendo do jeito que eu quero. Mas às vezes não vai acontecer do jeito que você quer mesmo. Vai parecer que está dando tudo errado, mas é Deus tratando você. Talvez você, no lugar de José, ia dizer: o sonho de Deus para mim é ficar longe do meu pai, ele achar que eu morri. Isso não tem nada de Deus. A gente quer dizer para Deus como ele tem que fazer, e não é assim. Essa segunda etapa foi um treinamento na vida de José. Eu quero fazer uma pergunta óbvia, mas vale a pena perguntar. Quem quer prosperar em tudo que for fazer aqui, levanta a mão e diga amém. Você quer mesmo? Segundo princípio que eu aprendo: deixe Deus governar a sua vida. Fala para o seu irmão: deixa Deus governar a sua vida. Capítulo 39 do Gênesis.
O versículo 2 diz assim: ora, Iavé, o Senhor estava com José. Está aqui o segredo da vida de José. Quem estava com José? O próprio Deus. Você quer que as coisas deem certo na sua vida? Deixa Deus governar. Deixa Ele ser o teu pastor. Você já percebeu que às vezes a gente faz ao contrário? A gente fala assim: Deus, vem consertando as burradas que eu estou fazendo aí, ó. Eu estou indo aqui, mas vem consertando. Não, o pastor vai na frente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, a sua presença não me faltará. Ele vai na frente. E José, ele era uma pessoa governada por Deus. E eu disse governada por Deus, e não pela mágoa, não pela vitimização, não pela axiologia. Não, eu acho. Tem muita coisa que a gente acha que não tem nada a ver com o que Deus de fato quer fazer. Você quer ver um exemplo? Tem muita gente que diz assim: vou sair da igreja. Eu pergunto, Deus mandou você sair? Ou quem está te governando é uma mágoa? Ou quem está te levando a tomar essa decisão é uma decepção provocada por pessoas que Jesus não tem nada a ver com elas? E nós não deixamos Deus governar a nossa vida. Tudo que José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Você quer que a sua família prospere? Você quer que seus negócios dê certo? Você quer ter um ministério de êxito na sua vida? Deus tem que ir na frente, senão não vai dar certo. Nós vamos nos frustrar no meio do caminho. No versículo 3, olha que interessante, do capítulo 39, diz assim: o Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. E eu quero lançar uma palavra profética nessa noite. Quem crê, levanta a mão, recebe, faz o que você quiser. Deus vai te abençoar tanto que as pessoas ao teu redor vão perceber. Você crê nisso? No versículo 5 diz assim: a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar, chupa essa manga, todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Deus alcançou tudo que ele possuía em casa e nos campos. As coisas e as pessoas ao seu redor serão transformadas pelo poder de Jesus. José foi tão abençoado que as pessoas começaram a perceber. O Senhor começou a perceber, o Senhor egípcio. E a Bíblia diz que ele foi tão abençoado que o Potifar disse assim para ele: você é tão bom no que faz que eu não preciso mais nem administrar, você vai administrar. Você pode tomar conta de tudo, porque eu sei que Deus está com você. Queridos, quando Deus está com a gente, as pessoas ao nosso redor são abençoadas. E quando Deus não está, a pessoa vai passando e vai trazendo problema, fofoca, mexerico, disse-me disse, por onde passa cria problema. Mas hoje, se de repente tem uma pessoa aqui, que não é você, mas pode ser quem está do seu lado, que não é você, Deus vai transformar. Por onde você passar, vai ser como José. As pessoas vão perceber a bênção. E as pessoas serão abençoadas por causa de você. Você sabia que existe isso? Sabe o que eu aprendo aqui? Se junte às pessoas abençoadas. Fique perto de pessoas que têm aliança com Deus. Não fique perto de pessoas que te impulsionam a pecar. Não fique perto e não tenha amizade com pessoas que não temem a Deus. Você está falando: ah, pastor, mas eu não vou resgatar ninguém, eu não vou ser luz nas trevas. Eu não estou dizendo isso. Mas tem gente que não está servindo para ser influenciador, porque ele está sendo influenciado.
E quando você tiver a maturidade para poder influenciar, você vai poder falar isso. Mas a dica que eu te dou, esteja perto de pessoas que são referências. José estava ali e tudo ao seu redor era abençoado. Quantos aqui são abençoados? Diga amém. Então fala para o seu irmão, cola em mim, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Vai dar certo, irmão, porque você já é um abençoado. Só que José foi treinado, e lá na casa do Potifar, a mulher do Potifar olhou para José, viu ele bonitão, o sonho de muitas varoas. Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Quem está solteiro e quer casar, dá glória a Deus aí. Tem uma irmã, quase fala em línguas ali, irmãos. Vai que o teu varão está aqui, vai que o José está aqui. Mas olha só, eu falei para você que a segunda etapa era o tratamento na vida dele, era uma escola para o que Deus ia fazer. O que a mulher do Potifar dá em cima dele? Ele poderia dizer, fico ou não fico com ela? Ele evitava ela, mas ela insistia. E num dia, ela não aguentando mais, agarrou ele e disse, vai ser hoje. Ele desesperado para não ser infiel ao seu Senhor e a Deus, ele foge. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, fugir da impureza. A Bíblia não vai dizer para mandar você fugir de uma coisa que não é maior que você. Ele fugiu. Só que de novo tramaram contra ele. Ô José, nada dá certo para o José. Parece até que ele é vascaíno, estou brincando. Nada dava certo para o José. Aí alguém ia dizer, cadê os sonhos de Deus? Cadê Deus nesse negócio? Cadê as promessas? Olha aí, o cara é fiel, olha o que fazem com ele. Injustiça. Ela disse que ele que agarrou ela. Aí o Potifar, chateado, manda levar ele para onde? Para a prisão. Manda prender ele. Querido, olha essa notícia. Versículo 21 do capítulo 39. Ele foi injustiçado, não foi? Você já foi injustiçado? Já disseram uma coisa que você fez que foi ao contrário? Ah, ele me enganou. Na verdade, a pessoa que te enganou. José passou por isso também. Você já foi traído? Você já foi machucado? Então receba essa palavra. Versículo 21 do capítulo 39. Contudo, Deus, o Senhor, assistiu José. Eu quero dizer para você, Deus vê todas as coisas. E Ele estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Olha só, você entende, querido, que a bênção de Deus não está limitada ao lugar. Ele foi abençoado na casa de Potifar, e quando ele foi para a prisão, Deus abençoou ele lá na prisão também. Era um treinamento para José. José exerce o dom que Deus deu a ele na prisão. Olha só como a escola da vida é muito importante para onde Deus quer te levar. José tinha um dom, não tinha? Mas ele tinha que exercer, ele tinha que treinar. E aqui vai uma palavra para você, que só quer exercer o dom no palácio. Deus está falando, exerce o dom na prisão também. Ah não, eu só quero o microfone para pregar no Maracanã. Deus me usará poderosamente como Billy Graham. Deixa Ele te usar na célula. 5 pessoas. Qual o problema?
Usa o dom lá. Quer dizer que o dom só serve num lugar onde existe um raio de influência maior? Não! Lá na prisão, o chefe do copeiro e o padeiro tinham pisado na bola com o faraó. Foram para a prisão e encontraram com quem? José. José, vou resumir a história, para você. Revela o sonho, olha, daqui a 3 dias você vai ser restituído. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver lá com o teu Senhor, me dá uma moral. Lembra de mim. Tá, eu estou aqui injustiçado, não era nem para eu estar aqui. O que acontece? Ele revelou o sonho. Realmente aconteceu tudo o que ele tinha falado, porque quem revelou o sonho foi Deus. Lembrou dele? Lembrou dele? Eu pergunto para você, já esqueceram de você? Já te trataram como ninguém? E por que você ficou decepcionado com Deus? Por que você abortou o melhor de Deus na sua vida? E Deus te trouxe aqui hoje para trazer esse entendimento a você, que não é porque esqueceram de você, que Ele esqueceu de você. Não é porque não te indicaram para te colocar numa fita boa, que Deus não realiza mais sonhos. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. E eu quero te dar uma boa notícia. Sabe por que esqueceram de José? Porque não era o tempo de Deus. Não era. Tem coisas que, se acontecer no nosso tempo, estraga tudo. Lembra aí você que queria tanto casar com aquela menina, deu errado. Recentemente você encontrou ela está muito feia. Você viu uma foto do Face, você falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor fechou aquela porta. Você, irmã, eu queria tanto aquele varão, e Deus te livrou daquele varão miserável, e você vê que hoje não seria bom você estar com ele. Deus tem o seu tempo. Agora eu pergunto para você, a gente faz lógicas, né? E a gente quer dizer para Deus como tem que acontecer. Quem foi que revelou o sonho para José do copeiro? Quem foi que revelou? Foi Deus. Eu pergunto para você, por que Deus revelou se aquilo nem... José nem ia sair da prisão? Por quê? É o que muitas vezes nós questionamos com Deus. Mas Deus, o Senhor abençoou, eu fiz para a honra e glória do teu nome, e por que não deu certo? Porque Deus tem o seu tempo. Sabe por quê? Se ele lembrasse de José, não ia acontecer mais nada na vida de José. Deus tem os seus propósitos. Você está entendendo, irmão? Não fica lamentando: esqueceram de mim, não me indicaram para aquela vaga, eu não entrei naquele negócio. Deus está vendo tudo. Deus conhece, mas você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode achar que as promessas não vão mais se cumprir. 2 anos depois, 2 anos depois, quem tem um sonho? O faraó. E ele falou: quem é que pode revelar esse sonho? Ninguém. Quem foi que lembrou dele? O ingrato lá, o copeiro. Lembrei. Tem um cara lá na prisão. Meu Deus, como eu esqueci desse cara? Foi Deus que fez ele esquecer. Deus fez ele esquecer. Deletou da mente dele, só lembrou ele depois de 2 anos. Eu conheci um camarada. Aí vem José, sai da prisão para estar diante de Faraó. E agora vem a terceira etapa da vida de José: o sonho. Aquilo que ele teve lá com seus familiares. Deus treinou José. Ele tinha passado por situações difíceis. É como se Deus estivesse dizendo para ele: José,
agora eu quero te levar para um outro nível. Você passou por tudo isso porque eu estava moldando o teu caráter, porque eu estava testando em você algumas coisas. Agora eu vejo que você foi paciente, José. Agora eu vou te colocar no lugar que só eu posso colocar. E quando ele chega diante de Faraó, ele revela tudo o que ia acontecer. E aquilo que estava acontecendo com Faraó, ele dá todas as estratégias. Virão tempos de muita fartura, mas virão tempos de escassez. Você vai ter que administrar dessa forma, vai ter que economizar dessa forma. Falou tudo para o Faraó. No final, ele olha para ele e diz assim: quem vai poder governar? Você escolheu José. Essa é a terceira etapa da vida de José, o sonho. E eu quero dizer para você que quando o sonho se cumpre, ele vem acompanhado de maturidade e perdão. Ele passou a ser o governador do Egito. Havia fome em todo lugar, não tinha comida. Os seus irmãos e o seu pai tinham dinheiro, mas não tinha comida. Eles iam ter que comprar onde? Lá no Egito. Você já conhece a história. Há um reencontro. Um reencontro com quem? Com quem lhe feriu. Você entende, querido, que tudo que Deus faz é para cumprir um propósito? E se ele tivesse desistido, e se ele tivesse desprezado, e se ele achasse que Deus tinha abandonado a ele, e se ele tivesse parado, o sonho não ia se cumprir. Deus está falando para você nessa noite: não importa o que está acontecendo com você, não pare, permaneça fiel, não negocie os seus valores, porque quando você for para a terceira etapa, eu estou te elevando de nível. Mas grave isso, irmãos: quando os sonhos de Deus se cumprirem na sua vida, não será para você se vingar, não será para você humilhar as pessoas, será para você liberar perdão. Será para Deus começar um tratamento no teu coração, de cura interior. Com quem? Com quem? Com seus familiares. No capítulo 45 tem um dos textos mais lindos da Bíblia. Eles se reencontram. Eu não estou dando detalhes aqui porque a história é muito grande, mas eu quero te encorajar a ler a história de José. Para mim é a história mais bonita da Bíblia. E quando ele encontra com os irmãos, ele já nem estava mais preocupado com isso, ele é emocionado. Olha o que diz no versículo 5. Os irmãos estavam preocupados, sabe por quê? José já tinha feito poucas e boas com ele, botando taça na bolsa de Benjamim para trazer, mas na verdade ele queria estar próximo deles, ele queria poder reencontrar o pai. E os irmãos estavam assim: meu Deus, Deus está culpando a gente, olha, a gente vai morrer agora por aquilo que a gente fez com o nosso irmão lá atrás. Olha só as palavras de José: não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me ter vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Olha as palavras de José, olha o que ele diz no versículo 8: portanto, não foste vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. Você entende, querido? Que quando a promessa se cumpre, quando o sonho se cumpre, você elevou de nível. Você não entra mais nesses embates onde a mediocridade reina, onde as pessoas dizem: eu não vou falar com ele, eu vou para a igreja, mas ele senta lá para a direita, eu sento para a esquerda, não quero nem ficar perto dele. Eu pergunto, lá no céu você vai poder dizer isso para Deus? Deus, põe o irmão lá do outro lado das nuvens, que eu não quero nem ver a cara dele. Deus vai fazer os sonhos se cumprir na sua vida? Sim.
mas junto vai vir maturidade e perdão. Perdão de quem? De quem um dia te jogou num poço. De alguém que falou mal de você. De alguém que traiu você. Porque quando você chegar lá, essas coisas não importam mais, sabe por quê? Você levou o seu nível, você perdoou, a maturidade chegou. É o que Deus quer fazer na sua vida. Quando o sonho se cumprir, ele vem acompanhado de maturidade e perdão. O sonho de Deus sempre é maior do que o nosso. As etapas são necessárias para moldar o nosso caráter, para nos ensinar a depender de Deus e não da nossa força. Eu pergunto, você está ferido? Não desista. Você foi injustiçado? Deus é a tua justiça. Você foi traído? Deus transformará a sua pior dor na sua melhor história de sucesso. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Sabe o que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O fruto de José era o fruto da sua experiência com Deus. Eu quero dizer para você, talvez você esteja aqui nessa noite ferido, a sua família não está bem, mas Deus quer cumprir processos na sua vida, para que quando você chegue lá onde Ele ordenou, onde Ele planejou, o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Porque o que aconteceu com José não foi para dizer, agora eu estou por cima e vocês estão por baixo. Não foi isso. O que aconteceu com José? Ele disse, hoje eu entendo que Deus me enviou na frente de vocês, para eu suprir vocês. Olha as palavras de quem cresceu, olha as palavras de quem evoluiu, olha as palavras de quem está preparado para governar o mundo. José saciou a fome e a sede do mundo. Deus levou José para a prisão, Deus levou José para a casa de Potifar, para treinar ele para algo maior. Mas aquilo que Deus fez na vida de José, não era para ele se enaltecer, dizendo, agora eu sou o governador do Egito, agora vocês dependem de mim, se humilhem diante de mim. Não! José abraçou Benjamim, chorou, beijou os irmãos, disse, fiquem tranquilos, não fiquem culpados pelo que vocês fizeram comigo. Hoje eu sei que não foram vocês que me jogaram naquele poço, foi o próprio Deus. Deus faz assim, ainda que por caminhos de dores. O que Deus quer fazer nessa noite? Colocar azeite sobre essa dor, para você ver o futuro que Ele tem para você. E Deus está abrindo uma porta hoje aqui, ó, escrita sonhos, e Ele está perguntando, você vai entrar? Ou você vai se lamentar? Porque eu não esqueci de você.